Olá, pessoal! Começando a semana em alto astral aqui no Virou Moda. Aliás, essa semana nós vamos ter novidades bafônicas. Aguardem, depois eu conto. Por hoje, nós temos convidados maravilhosos com assuntos mega interessantes, como sempre, aliás. A começar com o Roberto Maier, que é especialista na reabilitação comportamental de cães. Olha que nome complexo, hein, Roberto? Bem complexo. E a gente trouxe a Jack Vegas para mostrar algumas das coisas, assim, eu tô olhando aqui para ela, ela tá olhando para mim, vocês sabem, né, que ela é minha. E nós vamos mostrar alguns aprendizados que eu já tive com o Roberto, que vai estrear um quadro aqui no programa no mês de abril. Então fiquem ligados que, ó, essa é para quem tem cachorro, com problemas ou não, vale muito a pena. Também vamos conversar com a Letícia Chemali, que é idealizadora do projeto Four on the Way. Foi um ano sabático que ela passou com o marido e os 2 filhos, e é claro que isso aí tem muito a crescer e ela tem muito a ensinar. Então, ó, bora começar o programa que tem muito papo bom. Então, pessoal, que bom ter vocês aqui. Só papo bom para começar a semana, pets e viagens, né? 2 coisas tão gostosas da gente ter e falar sobre elas. Roberto, tu já tá aí sentado, né, com a minha Jack Vegas. Tá aqui a moça comigo. Então, o Roberto vai estrear um programa no dia 18 de abril aqui, mostrando um quadro onde tu dá dicas e técnicas para treinar o seu cachorro, alguns mais complicados que outros, né, Roberto? Isso, na verdade vai ser um quadro para ensinar você a tirar os problemas que hoje atrapalham o convívio com o seu cão. Assim como nós somos, não podia ser diferente, o primeiro programa lá na sua casa com a Jack. Sim. Pra gente trabalhar a questão da comida, a chegada do bebê, dar dicas e ensinar você a trabalhar assim como eu tive a oportunidade de fazer com a sua família, né? Então, pro público em casa, a gente vai disponibilizar esse material para que você possa aplicar isso com o seu cão aí na sua casa. E é muito legal. Hoje, inclusive, vocês vão me ver falando um pouquinho mais aqui, porque eu posso dar o depoimento de como foi esse treinamento com a Jack. A Jack, que é uma cachorra tranquila, ela é fácil, né? Só que ela é um pouco... Tranquila eu não diria, na verdade, ela é fácil. Mas ela é meio aloprada, assim, ela é ansiosa. E isso atrapalha um pouco, porque ela corre para se atirar em cima da comida, corre para se atirar em cima de quem chega em casa. E aí eu descobri que a culpa é toda minha. Né? Isso foi a culpa, aliás, já é aquela coisa de terapia, a culpa é sempre da mãe, né? É isso aí. Tu te trata pra desculpar. Exatamente. Que eu faço tudo errado mesmo, meu marido que eu achava que fazia tudo errado, não, ele faz tudo certo e eu que faço errado mesmo, né? Isso mesmo. E o que tu achou da... É isso mesmo, muito bem. O que tu achou da experiência? Foi muito legal, já estou aplicando, inclusive, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês algumas dos exercícios que eu faço agora. Mas o que eu acho mais legal, Roberto, que eu gostaria que tu expusesse pro público, é a importância do dono se conscientizar de como ele tem que mudar a sua atitude. Porque a gente tem essa coisa, hoje em dia o cachorro se tornou muito uma muleta emocional, Isso. Né? Às vezes as pessoas estão carentes e tal, e aí pegam o cachorro e trata como bebê, e tem como um bibelô dentro de casa, e isso acaba se tornando um problema. Isso você teve a oportunidade de perceber isso na prática na sua casa, né? Que a questão do amor humano em cima do cachorro não quer dizer que ele vai gostar mais de você. Você viu o seu esposo sempre corrigindo, criando espaço, regras e limites, e ela obedece ele 100% e você fora. Sim. Porque o cão ele sempre procura uma energia assertiva para seguir. E aí você disse assim, eu tenho vontade de chorar porque ela não me obedece. E aí quando a gente trabalhou você para ser a líder, mudou o comportamento em relação a você. Você deu a comida, você fez ela esperar, você criou espaço e aí você assumiu a liderança em relação a ela. Eu passei a ser a fêmea alfa. A fêmea alfa. Isso vocês viram, A gente olha pra TV, acha que é tudo muito bem, muito segura, mas eu chorando em casa que ela não faz, que ela não tava mais me dando bola. E uma das razões era, na verdade, a falta de respeito mesmo, pela minha posição, né? Isso. Na verdade, na cabecinha dela, você era a última da matilha. Olha só.
você era a seguidora. É horrível, né? Igual as crianças, É. bem parecido, né? Esse comportamento, Isso, né? é muito parecido. Mas o que eu achei legal foi assim, que a Ali percebeu logo que ela estava numa posição submissa em relação a ela. E como a Ali tem uma energia boa, uma energia alta, a gente conseguiu controlar isso, ela entendeu que ela precisava baixar a energia dela para equilibrar e aí aplicar isso na Jack. E aí transformou. E Até aí porque, vem a vamos combinar, né? Ser transformação. submissa a Jack é algo que, assim, né, Jack, você é muito bonita, mas, né... Tem que respeitar, não né? dá, né? Ser submissa, olha ali, ó. Olha ali. Ai, como é Ai, que linda. amor. É. Mas o legal ali do quadro, que eu acho que vai ser esse ponto-chave para o público que está em casa entender, o que eu quero ensinar é para vocês entenderem o mundo do cachorro, enxergar o mundo Como é? através dos olhos do seu cão, para ver a informação que você está passando, se ela está certa ou está equivocada. Sim. Aquilo que nós comentamos na sua casa, né? Esse afeto, abraçar toda hora e dar tudo humano para ela. Ela não precisa. Quando você tirou o amor humano e entrou com regras, limites e exercícios, ela respeitou você e a sua energia, né? Mas é essa mudança realmente de cabeça que a gente tem que tentar fazer, que não é fácil, né? Não, Isso aí. eu ainda questiono, assim, às vezes, ai, mas que vontade de fazer isso, mas não. Eu vi, porque tu me mostrou, que tem que fazer ela respeitar a hora em que eu tô dando a comida, que quem manda sou eu. Então, isso foi muito, muito instrutivo mesmo e já mudou a nossa relação. E vai ter a hora certa de você dar o carinho, né? Exatamente. Não quer dizer, não pode mais É, dar isso eu ia afeto. perguntar, não Isso, pode mais, não. pode dar umas amassadinhas. Tem um momento certo para você fazer isso, né? Porque senão você frustra o cachorro. E aí ele não tem as reais necessidades supridas, então ele começa a controlar a casa, chega num ponto que se torna agressivo. E a Ali vai ter um bebê. Sim. Imagina se o cachorro morde o bebê. Eu até postei no meu Instagram agora, chegou a minha menina, né? Tive minha primeira filha, e o cachorrinho da minha esposa, ele era agressivo. Em 15 dias eu realizei um trabalho de reabilitação comportamental e hoje ela cuida do bebê. Ai, que amor. Eu postei alguns vídeos no Instagram do celular mesmo, né? Em 15 dias o cachorro é outro cachorro. Então isso a gente quer levar para o público que está em casa. Agora, Roberto, dá pra dizer que todo cachorro é potencialmente, é difícil dizer assim, bom, mas não, tem potencial para conviver em harmonia dentro de uma casa, digamos assim? Tem, se for a energia compatível com a energia da casa, sim. Porque se você tem um cachorro com uma energia muito alta, ele já é um cachorro agitado, se ele pega uma família que não costuma ter essa rotina de exercícios, uma família mais com energia calma, né? Não vai dar certo, porque você não vai conseguir suprir as reais necessidades desse cão. Então tem casos que eu oriento a família, você não tem condições de ter esse cão. Porque você não vai conseguir suprir as necessidades dele, né? E aí, como é que faz? Devolve? Eu às vezes tento fazer com que haja uma troca. Sim. Porque tem várias famílias que eu atendo que é uma energia baixa em casa, o pessoal gosta de olhar televisão, ficar em casa, e o cachorro gosta de exercício. E aí eu atendo outra família que tem o contrário. Então, às vezes, eu tento promover essa troca entre a família. Claro. Porque assim, ó, mas meu cachorro eu amo ele. Muita gente chega num momento que não aguenta mais e abandona. Foi um caso que nós gravamos para o bloco. Uma família que quase pensou em abandonar. Porque o cachorro mordia todo mundo. Foi pra tu ver o nível em que de chega, porque estresse, realmente né? a maior parte das pessoas, creio que abandone porque não tem condições emocionais de lidar. Elas já não muitas enxergam vezes. mais saída. Começou num ponto baixo de dominância e chegou num ponto de agressividade extrema. E vocês vão assistirem esse vídeo. E o cachorro, todo o tempo ele tenta morder todo mundo. E muito agressivo. Então fizemos um trabalho, orientamos a família, isso vai aparecer no vídeo. E depois eles têm que dar continuidade para finalizarem essa reabilitação. Sim, cada caso daí é um caso, né? Porque vai ter situações como, de repente, a da Jack, que tu dá quase que uma consultoria ali pra mim também, então a gente se adequa, muda a postura, mas tem alguns casos em que tu realmente tem que fazer por mais tempo, né? Você falou uma coisa legal lá na nossa gravação, na sua casa, que eu achei interessante. Roberto, as pessoas não precisam ter um problema para aprender a psicologia canina. E isso é legal que você teve essa percepção. Porque normalmente a pessoa vai buscar ajuda quando está
no nível 10. O cachorro já mordeu pessoas, já destrói a casa. Então, não tem essa necessidade, você pode aprender antes. E são sutilezas. No caso, por exemplo, da Jack, a gente convive tranquilo, não é isso. Mas tem algumas chatices, como, por exemplo, a gente almoçar numa mesa de vidro e tá a cara dela embaixo nos olhando, né? Então, tu tá com a comida e ela embaixo. Então, são pequenos detalhes que tu só compreende isso realmente quando conversa com um especialista. Agora, eu observei que tu chegou aqui e botou essa... Exato. Por que a opção... É melhor ter uma coleira que não seja a peiteira? Sim, porque a peiteira... Mais uma coisa que eu faço errado, então. A peiteira, ela vai puxar. Você viu como ela chegou com você no estúdio? Arrastando você. E ela tá tracionando com a peiteira. Quando eu boto a coleira, você viu ela andando do meu lado? Sim. Porque no mundo dos cães, a mãe dela controlaria ela mordendo aqui, ó. Então a coleira faz esse trabalho quando eu dou essa correção. E você percebe que a coleira é só uma cordinha, né? Sim. Ela não tem enforcador, essa coisa toda. É uma cordinha. Sim. É simplesmente para chamar atenção. Sim. E a peiteira não, ela tá livre, correndo, sem ter a condição de você controlar. Pois é, eu também achava. Mais uma coisa que eu fazia errado, né? Na verdade, eu não paro de constatar que... Mas muitas pessoas não conseguem controlar, usam peiteira achando que estão controlando. E que estão enforcando, né? E não tem nada a ver. E isso foi muito bacana também que o Roberto me ensinou, que é essa coisa da mordidinha canina, né? Que é para afastá-la. Então, agora, quando eu quero evitar, eu tô usando Não é bater no cachorro, ó. Tocar para chamar a atenção. Vou mostrar ali, dar um zoom para mostrar qual é o movimento. Aí, ó. Você toca, é um toque seco, ó. Toca e solta. Não é empurrar. Toca e solta. É para chamar a atenção É um dela. chega pra lá. Um chega pra lá. A mãe dela faria isso, ó. Para chamar a atenção. E é incrível como o Roberto chegou lá em casa e realmente ele rapidamente já tomou conta do campinho e ela, ele conseguiu já delimitar o território do tapete e ela já sabia que não era pra ir ali. Sem usar nada, né, Ali? Sem usar nada? Sem coleira, sem comida, sem nada. Simplesmente com energia, né? Porque tem essa questão. Isso também é muito legal. Eu acredito, vocês sabem, acompanham aqui, eu acredito em energia para tudo. E essa troca é muito perceptível. Teve um momento, inclusive, com meu marido, que quando ele titubeou, que ela cresceu. Isso. Né? Que aí eu falei pra ele, ela só não saiu porque você criou essa energia, né? Sim. Bom, olha, o melhor de tudo, gente, é o seguinte, nós vamos estar abertos para receber alguns vídeos com os casos de potenciais clientes, né? Digamos, os clientes caninos do Roberto. Então, mandem alguns vídeos contando as suas dificuldades, as suas histórias, porque ele vai selecionar para poder fazer parte do bloco. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. É muita beleza, né? São traços perfeitos, um rosto harmônico. E eu acabei de descobrir que, mais uma vez, eu fiz uma coisa errada. Já levei chamada aqui do Roberto, porque acabou o bloco. Eu disse, tá, agora deixa ela vir pra mãe. E aí ele deixou, eu acho, né? Porque não tinha muito o que fazer. Ele disse, tudo bem, mas já me deu uma chamada dizendo, ó, ela tinha que ter primeiro se acalmado, né? Aí você chama. Tudo bem. Mas eu tô aprendendo também, né, gente? A vida é uma eterna evolução. Aliás, falando em evolução, Letícia, é um prazer te ter aqui. Adorei a tua história. É verdade. Resolveu sair em família para fazer um ano sabático, né? Sim. Pelo mundo. E o que é mais interessante é isso, assim, em geral as pessoas se planejam para fazer isso jovens, não que tu não seja uma jovem, né? Mas antes de casar, ou recém-casado, antes de ter os filhos. E vocês não. Como é que foi essa decisão? Da onde surgiu essa vontade? Ai, Ali, primeiro um prazer estar aqui contigo. Enfim, eu, o Ricardo e os meninos, eu tenho 2 filhos, um de 4 e outro de 6, o Pedro e o Gabriel. E desde muito antes, assim, eu e o Ricardo, a gente morava na Austrália, há 12 anos atrás, e a gente via milhares de famílias viajando, assim. E numa dessas nossas viagens, que a gente estava fazendo ali dentro da Austrália, a gente conheceu uma família que estava fazendo um sabático. E a gente olhou, e a gente nem sabia o que era sabático na época, que, enfim, é aquele ano que, né, que vem da origem
do termo judaico, que, enfim, as pessoas tiram para renovar, para se renovar, elas não trabalham por um ano, elas não plantam por um ano, enfim, ficou aquilo na nossa cabeça e a gente falou, um dia a gente vai fazer uma volta ao mundo em família, claro, vamos, voltamos ao Brasil, aquela roda dos ratos, todo mundo começa a trabalhar, né, a pagar os boletos, roda dos ratos mesmo, a roda dos exatamente ratos, e não é que estava ruim, de maneira alguma. Mas aquele sonho, ele estava sendo postergado, né? E foi no momento, assim, de vida familiar que aconteceu um acidente na minha família, onde meu pai, enfim, que tinha uma profissão, era neurocirurgião, e aconteceu um AVC, né? Ele ficou, assim, com a mão um pouco... Não conseguia mais exercer a profissão dele. Foi quando a gente falou, tá, e aí, a gente está demorando o quê para a gente realizar o nosso sonho? Bom, faltava a gente, né, ter dinheiro para fazer isso, né, coragem, ter coragem para sair dessa zona de conforto, que eu acho que a gente acaba, né, ficando nela. Eu acho que isso é o que mais nos prende, exatamente, né? Assim, não, mas tá indo, tá bom. Tá bom, e realmente, eu acho que tá tudo certo, mas aquilo nos chamava para alguma coisa a mais. E isso foi uns 4 anos, então, que a gente resolveu de planejamento, né? Porque a gente chegou quanto que a gente precisaria, né, para fazer essa volta ao mundo. Sim, não é para 1 nem para 2, eram para 4. Eram para 4, mas não é uma coisa de milionário. Isso eu acho muito importante falar, porque as pessoas, elas têm o medo de sair da zona de conforto, e a segunda coisa é achar que é uma coisa para gente rica. Não, é para gente que sabe planejar e que tem foco. Isso é totalmente diferente, né? E aí a gente resolveu deixar de lado vários costumes que a gente tinha, ter um alvo de orçamento todo mês, né? E aquilo ia nos deixando cada vez mais felizes. Nossa, a gente vai fazer essa viagem, realmente a gente vai conseguir. A gente teve que se desprender de algumas coisas, né? Mas, enfim, comprar o segundo carro, né? Coisas habituais que eu acho que... E que depois, talvez, vocês tenham visto que nem faziam falta. Nem faz falta e o mínimo sentido, mas exatamente isso. A gente foi atrás de uma vida com mais significado e dar um diferencial no currículo dos nossos filhos que talvez 1000 cursos, escolas carésimas não iam trazer. Não que eu ache ruim, só diferente, né? E a gente resolveu enriquecer o currículo deles dessa maneira, vivenciando o mundo junto com eles, porque essa idade eu acho mágica também, né? Sim. E assim, ali na nossa busca, enfim, a gente ficou buscando várias, será que a gente vai, né? As coisas que poderiam nos barrar, né? As crianças, a gente procurou psicólogos e todo mundo falou, bom, essa é a idade que eles mais gostariam de estar com os pais e que faz a formação da personalidade. E foi isso que nos deu coragem. Não, e é isso que eu ia dizer, porque que fase linda também para vocês poderem estar praticamente 24 horas por dia. 24 horas por dia juntos. E as pessoas perguntam, meu Deus, vocês são loucos. 24 horas por dia, vocês não vão cansar. E é incrível, porque realmente a gente tirou a parte chata, né, que era o trabalho, né? Não que chato, mas enfim, fazer uma viagem a gente tem que trabalhar. Exatamente. Então a gente tinha a nossa rotina completamente juntos, assim, né? Vocês, na verdade, reconstruíram a família. Muito. E a gente se redescobriu novas habilidades, né, de nós 4. Se conectamos de uma forma que talvez aqui a gente não conseguiria, né? Você cria muito valor com isso, muitos né? valores, os valores sendo, os exemplos sendo vistos ao vivo, né? Assim, onde ter o contato com diferentes culturas, né? Viver viver em locais e conhecer pessoas. E eu acho que muito isso, não, né, isso Ali? Isso não tem preço. Aliás, muito mais que os lugares. Tem um preço, mas dá para se organizar e ser algo que tu vai levar é um preço que vale inteira. muito a pena, exatamente. Sensacional. A gente tem algumas fotos para ver, então vamos conferir na prática como é que foi isso aí. E aí tu vai nos contando, tá, Letícia? Tá, vamos ver. Esse aí foi em Bali. Esse pôr do sol maravilhoso em Uluwatu. Esse aqui foi a gente foi com 2 malas de 23 quilos, acreditam? Sério? Só isso e 4 mochilas. Esse aí foi nas Filipinas, foi uma roubada, mas é lindo. Depois tu vai contar a roubada. Esse aí também em Bali, a gente passou o maior tempo em Bali, foram 3 meses lá. Isso aí foi na Austrália, a gente se conheceu, eu e o Ricardo, 12 anos atrás, nesse ferry que tá passando ali. Tá brincando? Que legal! Ai, olha os lugares. Olha esse lugar, eles com aqueles olhinhos vendo aquilo, sabe? Nova Zelândia. Ai, foi muito legal, assim, todos os... Olha essa foto, que coisa linda. E os pequenos momentos, né? Assim, a gente não fazia viagens de luxo, a gente comia, né? Que daí tem vários segredos para tu conseguir girar um ano com esse valor, né? E os aprendizados que
que tu adquire são a conexão dos dois meninos, né? O Pedro e o Gabi, eles têm uma conexão que, óbvio, eles poderiam ter, eu não sei como é que seria se a gente ficasse aqui, mas que isso foi, né, aprimorado e foi colocado em outro nível. E aí, assim, a gente tá na estrada, daí tem um arco-íris. Alugaram ali alugaram um trailer. Um motorhome, exatamente. Motorhome. Essa foi uma experiência também, que ó, aí a gente acampava no meio do nada, sabe? Sempre tendo um vinho também, né? Porque a gente também não é de ferro. Nem me fala que eu não tô podendo. E ali a gente ficou em Bali na casa de uns locais, essa experiência, né? Que eu acho que hoje o mundo também traz isso, né? Com esses aplicativos novos, o Airbnb, enfim, coisas que tu pode, né? Ter um outro tipo de experiência, não ser ir no hotel, né? E a gente ficou na casa de uns balineses que nos convidavam para cerimônias, né? Religiosas deles. Então a gente conseguiu se conectar com a cultura, a gente fez uma amizade que eu acho que não é que tu não pode fazer, mas é diferente quando tu tem mais tempo e quando tu pensa numa coisa a longo prazo, tu consegue se conectar. Né? Exatamente. Agora, como é que vocês fizeram a escolha do roteiro? Porque vocês passaram ali pelas mais diversas paisagens. Qual foi o roteiro que vocês fizeram e por que optaram por ele? Assim, olha, eu acho que a gente escolheu primeiramente o verão, que eu acho que é mais fácil. Até porque com 2 crianças, né? Com 2 crianças, o Ricardo também surfa, então tem coisas que, né, a gente uniu o útil ao agradável. E tem muita gente que não sabe, mas existe uma passagem que é a Volta ao Mundo e que ela é uma passagem super acessível e que tu pode escolher 16 pontos do mundo para fazer essa parada e tu tem que seguir um sentido, um horário ou anti-horário. Então, a gente escolheu ser no verão, assim, né? E a gente foi seguindo, né? Subindo, a gente foi pelas Américas, depois Europa, Oceania, Ásia, Oceania. Então a gente usou esse sentido horário e seguindo o verão. Foi essa a nossa... Que demais. A gente viu ali, passou uma pergunta, qual foi o lugar mais legal e também o mais difícil de se viajar com criança pequena? É difícil, mas legal, eu acho que é a covardia perguntar, porque foram milhares de lugares, mas eu acho que o que mais a gente se transformou como pessoas, porque eu acho que a viagem é muito isso, né? Foi Bali, pra gente e com crianças, e o mais difícil foi as Filipinas, porque era um lugar muito remoto para chegar. As paisagens eram lindas, mas a gente pegou, sabe aquelas zicas que dão, assim, a gente ia ficar 10 dias lá e 9 dias choveram, assim, de chover, não ter o que fazer. Sim. E para chegar no lugar, muito difícil, a gente teve que pegar, além de uma van cheia de galinha dentro, sabe aquela coisa assim? Bem de filme, aquela bem roubada. de filme, roubada, mas no fim foi legal. Agora, Letícia, uma das coisas que eu vejo que as pessoas se preocupam muito em viajar com crianças são aqueles entraves próprios mesmo da infância. Às vezes ficar doente, pegar febre ou algum tipo de virose diferente das que a gente tem aqui, alimentação. Como é que vocês lidaram com isso? Acho que a gente não lidou, a gente foi. Eu acho que isso aí também, quem pensa demais acaba não fazendo certas coisas. A gente teve um seguro muito bacana, que é um seguro que ele é um seguro que é especialista em viagens ao mundo, então ele tem uma cobertura bacana e nos lugares a gente tentava, né, não ir muito para as comidas mais exóticas, enfim, mas os guris passaram super bem, assim, tiveram 1, 2 episódios e deu tudo certo, assim. Foi em um ano? Poxa, em um ano, ótimo. Não, assim, foi perfeito, assim, mas eu não pensei muito nisso, Ali, sabe, assim, acho que depois, no momento quando a gente decidiu ir, todo mundo, o terrorismo, né, as doenças. Mas é por isso bom, não sai a de gente casa. não sai do lugar, né? E eu acho que é muito isso. Às vezes a gente sonha, mas tem medo da altura, né? Então tu não pode ter medo da altura, tu tem que sonhar aí, porque senão tu não vai. Às vezes a gente tem medo de mudar de cidade. Exatamente, né? Imagina dar a volta ao mundo com os filhos pequenos. Com os filhos. Mas como é que vocês veem hoje, por exemplo, os filhos de vocês, eles provavelmente têm uma cabeça mais aberta para uma série de coisas, né? O que tu acha que foi o mais impressionante que tu viu neles, assim, de mudança? A gente ficou durante esse ano todo, quando a gente está vivendo, né, a gente não sente as transformações, a gente acaba sentindo ao longo que elas vão passando. Eu acho que justamente eles conseguirem lidar com, assim, o que acontecia, a gente ia para os lugares e acabava se conectando com pessoas que a gente nem imaginava que a gente ia conhecer, fazendo grandes amizades. E eles esse poder de se conectar, de estar com as pessoas, de conhecer novos amigos em todos os lugares.
de saber que existem pessoas diferentes, né, culturas diferentes, de saber respeitar o outro. O Gabi, quando entrou na escola, agora, quando voltou, que foi um grande receio nosso, nossa, como é que vai ser a adaptação, né, porque a gente estava numa vida completamente diferente do que é uma rotina normal. Ele foi muito bem, a professora dele falou no primeiro dia de aula, o segundo dia de aula, que chamou muito a atenção dela, que ele levantou a mãozinha, ela falando umas combinações que ele teria que fazer em aula, e ele levantou a mão e falou, e prof, também é muito importante a gente olhar no olho das pessoas. Então, essas coisas que talvez no mundo, né, eles foram... muitas vezes a gente não se preocupa no ensino do dia a dia, normal, mas é o que leva, né? Então... Aliás, eu acho que essa é o que a gente vai ficar agora refletindo no intervalo. A importância, a gente fala em diversidade, mas como na verdade as pessoas deveriam aprender com as culturas, né? Passando de cultura em cultura e abrir os seus horizontes. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso diário da gestação com o Virei Mamãe. Vamos ver o que rolou aí nos últimos dias. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Aparentemente deu algum probleminha lá e é por isso que eu adoro o programa ao vivo. Volta e meia a gente tem que voltar pro sofá. E aí os convidados são surpreendidos, não sabem o que fazer, né? Mas, então, retomando aqui o papo, surgiu um link muito interessante sobre o qual nós falaremos daqui a pouco, porque agora temos o vídeo, então rola lá. Oi, gente, quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz especiais pra quando a barriga tá crescendo. Então, assim, até pra economizar, não precisar comprar roupas, tá? Eu comprei um kitzinho que consiste em um extensor de calças, tá? Então, isso aqui tu põe no fecho, né, na parte de baixo, assim, pra dar mais superfície. E olha que legal. Junto com esse kit vem 3 faixas. Deixa eu botar aqui e mostrar pra vocês. Deixa eu arrumar. Vou abaixar um pouquinho. Vem 3 faixas, ó. Olha eu, ajoelhada. Que daí põe aqui pra aumentar e combinar com a blusa que tá em cima. Então, vem branco, preto e marinho. Pra combinar com várias cores diferentes de blusa. Aí tu põe então o extensor, que vai aumentar a calça, e isso aqui em cima é exatamente pra cobrir. Legal? Viram só, gente? Isso aí, pra mim, foram ótimas aquisições, que eu fucei lá na internet, encontrei, porque vai me dar um ganho com calças, que eu não preciso comprar calças, né? Só quem tá grávida sabe que é uma tristeza olhar aquele monte de calça ali que tu não pode usar. Então, depois eu vou filmar pra vocês e ver como ficou. Bom, a gente estava conversando e esse era o link que eu queria chamar, porque tu comentaste, né, Roberto, como a similaridade entre o que eles fizeram e a estruturação de uma família. Desenvolve de uma matilha. Desenvolve isso aí para nós. Eu comentei com vocês no intervalo porque eu fiquei vendo ela falar da experiência. E ela e o esposo deixaram o trabalho de lado durante 1 ano para ensinar os filhos, na verdade, a construir um comportamento equilibrado e assertivo. Ela não delegou isso para o professor na escola. Hoje a nossa rotina faz com que a gente largue os filhos na escola e o professor acabe assumindo o papel de dar as experiências para os filhos. E eles tiveram a oportunidade de, durante 1 ano, passar por vários lugares diferentes, tempos diferentes, tudo diferente, e construir uma estrutura mental para os filhos deles, que eles vão ser capazes, a partir de agora, de enfrentar qualquer situação com segurança. Porque nessa viagem de 1 ano, eles passaram por todas as experiências possíveis. É verdade. Que na nossa rotina natural não aconteceria. E isso me remete ao meu trabalho, porque os cães estão vivendo isso também. Eles vão para uma casa, os donos trabalham e não tem tempo de passar as experiências para eles. Caminhar do lado na coleira, com tranquilidade, sem latir para ninguém, sem atacar ninguém. Aí contratam um profissional, ó, toma Roberto, pega a Jack, resolve para mim. Problema. Ó, larga na escola, resolve para mim. Não, se eu faço o meu cão passar as experiências comigo, ele vai confiar na minha energia e vai crescer um cão assertivo. E aí ela comentando isso leva bem ao link do que eu trabalho com os cães. E ela
falou a mesma coisa, só que com É os verdade. filhos. Não, eu também cantava. Eu já tô vendo, inclusive, alguns cursos focados em liderança e psicologia familiar com o Roberto, né? É verdade. Não, porque a gente fica pensando, até muita questão de liderança mesmo. Daqui a pouco, ó, fica a dica aí, hein? Fica a dica. Fica a dica. Eu acho que vou ter que contar com a ajuda de uma parceira, porque Isso aí, tem a alguém gente também que é vai. muito boa nessa área, né? Olha só. Agora, e é isso que tu tá falando, e a gente volta para aquele assunto de como, no fim das contas, tu treina os donos. Mais do que os cães. Mais os donos. Né? Porque, claro, os cães também, enfim, mas tem que mudar a cabeça. E o que eu achei muito relevante que tu mencionaste lá em casa, que vocês vão ver tudo no primeiro episódio, dia 18 de abril, foi que não adianta ir lá treinar se o dono não quer mudar o comportamento. Não. Eu, semana passada, recusei 3 atendimentos aqui no Rio Grande do Sul por esse motivo. Quando eu falo pessoalmente por telefone com o proprietário, eu já faço uma análise se ele realmente tem interesse em mudar, porque você percebeu isso na sua casa, né? Não é o cão que tem que mudar. Eu preciso construir você como um líder assertivo. E aí, quando eu sinto que a pessoa não quer, ela não tem esse interesse, Nem adianta não fazer. adianta, porque ela vai fazer um investimento que não é barato. O Roberto vem lá do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul. Você vai perder um dia inteiro, e eu vou perder o meu dia, e não vai mudar. Então, como você fez na sua casa, é importante que eu tenha esse Dedicar. respaldo do proprietário, né? Para que as coisas aconteçam rápido. Ontem eu fiz um atendimento aqui em Porto Alegre, numa família muito especial. Eu me senti assim, recebido como um filho, né? E elas prepararam o dia para aprender. Tanto que os cães tinham ansiedade por separação, andar de carro era impossível, caminhar na rua era puxando a coleira, querendo atacar todo mundo, né? Pular em todo mundo. E nós fizemos tudo em um dia. E tudo aconteceu ao natural. Por quê? Porque elas... Presença. Elas estavam vivendo o momento. Às vezes eu vou fazer um atendimento que a pessoa está comigo, mas está olhando o celular, ela está pensando no que ela vai fazer depois do treino. E não é assim, né? Sim, elas incorporaram realmente aquele momento e vamos fazer a diferença. Isso. Eu até postei no meu Instagram, quando eu cheguei no hotel, eu disse assim, seria mais um domingo de trabalho, mais um domingo longe da minha casa, mas na verdade eu não senti o tempo passar. Ganhou. Eu ganhei, eu agradeci muito a elas porque elas fizeram o meu dia feliz. Elas me deram muito mais em troca do que eu fiz com os cães. Olha só. Entende? É porque deve dar essa realização também de ver o resultado estampado, né, ali na prática, nas famílias, na felicidade das famílias e dos cães. Agora vamos voltar para a matilha da Letícia, então. Vamos lá. Porque a gente tem um vídeo muito bacana para conferir, depois a gente conversa sobre ele. Daqui a pouco nós temos o vídeo para passar, não agora. Hoje vocês viram que a coisa está pegadinha, né? Que é para começar a semana com fortes emoções. Letícia, agora assim, a gente falou sobre algumas mudanças com os filhos e tal, mas o que vai acontecer com a Letícia depois dessa experiência? Porque tu claramente voltou com novas ideias, reenergizada. E aí, consegue voltar para o mesmo lugar ou vai ter coisa pela frente? Ai, eu acho assim, ó, a gente nunca volta para o mesmo lugar, né? A gente sempre está evoluindo, às vezes mais rápido, às vezes não tanto. Mas o que a gente viveu foram 10 anos em um, né? Então isso é muita vivência. Eu peguei um tempo para, enfim, foram acontecendo transformações internas também. Eu vinha do mundo corporativo e essa mudança também aconteceu em mim, não só nos meus filhos, não no meu marido, né? Enfim, todos nós, como família e como pessoa. Então, até uma pergunta, né, que fizeram antes, né? Normalmente se vê o sabático só jovem, né? Que, enfim, vai mais jovem para isso, para se descobrir. E eu acho que pode ser em qualquer idade, né? A gente está aí, eu pretendo fazer mais sabáticos com 60, com 50 para... Eu vou querer fazer junto. Vamos, Ótimo. certo. Vamos todo mundo agora. Vamos todo mundo fazer sabático. Mas é uma baita experiência. Eu também, então, o que eu quero fazer agora? Eu quero começar a falar sobre essa experiência para que mais pessoas, né? Claro que não é para todo mundo, como nada é para todo mundo, né? Mas tem muita gente que gostaria de fazer e acha que talvez seja impossível, né? E se não for conseguir fazer um ano,
como a gente pode também transformar as viagens a médio e curto prazo serem diferentes, né? Serem experiências que transformem as famílias, que as pessoas não vão só para... Não é que seja ruim ir para um resort, é super bom, mas tu não consegue te conectar e talvez olhar o teu filho, ele vai para recreação, entende? Sim, é uma proposta diferente, exatamente. Então, assim, o ganho que os nossos filhos, né, e nós tivemos, eu quero que muita gente tenha. Eu quero que muita gente perceba que talvez aquela casa na praia, aquele carro a mais, naquele momento não seja o mais importante, né? Que talvez, se for da vontade da família, ter essas experiências que são replicadas pela vida toda, e que isso foi muito orgulho, né? Quando a gente conseguiu ir, eu me lembro olhando para o Ricardo no avião, assim, falando, nossa, a gente, sabe assim, cara, a gente é muito louco, a gente está indo. E o legal é que isso é um vínculo que vocês devem ter criado ali entre vocês, especialmente o casal, de estar realizando algo muito diferente e com o esforço de todo mundo, de todos os envolvidos. Trabalho em equipe, né? Que foi uma das transformações, assim. Volta a matilha, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida que nós vamos responder no próximo bloco, que é a questão da carreira. Porque eu vejo que muita gente fica daí com receio, mas eu vou largar minha carreira e aí eu vou voltar e o mercado. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Ui, calor. E o nosso Drops de Moda nesse início de semana é com uma festa que abalou geral o Brasil na semana passada, com a temática Fundo do Mar, da insensadíssima Anitta. Confiram os looks de alguns dos convidados. A mulher já tá, né? Já passou, né? Mas o que eu vou fazer? Não. Não chegou aqui dessa vez, deve ter se perdido nos Correios. Quem sabe ano que vem. A gente estava falando, né, Roberto? A gente estava aqui conversando sobre esse deslumbramento todo da fama. E aí, Roberto, o que tu faria com todo esse dinheiro da Anitta? Olha, várias coisas eu faria, né? Até brinquei que eu disse, até com tanto dinheiro eu botaria cabelo outra vez. Olha aí, ó, eu queria até imaginar. Se alguém puder fazer um meme, por favor, do Roberto com Não, cabelo. eu mando uma foto pra ti com cabelo. Então, Tem. já teve. Tem. Já houve cabelo. Já houve, muito. Então tá. Mas depois aí tu vai, casa, aí vem filha e o cabelo vai caindo. Né? Pra você pagar conta, Muita e boletos, perdeu os Aí cabelos. tu imagina ali com um bebezinho de 20 dias em casa e você 30 dias fora. Cai os cabelos, né? Cai os cabelos. Os poucos que restam caem. Pobre do Roberto, deu até pena agora do Roberto. Ai, coitadinho. Aliás, falando em boletos, isso me remete a trabalho, que me remete à carreira, e era o que a gente estava falando antes, Letícia. Como é que foi, assim, isso com certeza tu falaste, a gente está na zona de conforto, estamos ali na rodinha do rato. Foi uma preocupação para vocês a questão da carreira, tá? E aí, mas quando a gente voltar, como é que vai ser? Assim, claro que foi, né? Óbvio, a gente tem responsabilidades e a gente, inclusive, eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar, assim, antes de ir, a gente fazia parte do planejamento ter
o dinheiro para a volta, né? Porque tu precisa de um tempo para se recolocar e a gente sabia que a gente ia, de alguma forma, mudar um pouco ou muito, né? O Ricardo tá voltando para o mundo corporativo e a gente acredita que as pessoas, né, como que o mercado vê isso? Eu acredito que as empresas que olhem essa experiência como uma coisa bacana, né, de uma pessoa que foi fazer uma experiência dessas e voltou muito melhor, com mais garra, com mais, né, ideias, mais proativo, são as empresas que vão se conectar com essas pessoas, aquilo que está falando da energia, né? Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? E as empresas que condenam esse tipo de, vai sair e tal, por um ano, não sei, acho que está mudando o mundo em relação a isso. É ótimo, uma forma de ele se identificar ou não. E de eliminar as coisas que não fazem sentido, né? Com certeza. É um bom raciocínio mesmo, eu porque aí a acho. volta acaba sendo relacionada aos locais que estão alinhados com esse tipo de atitude, né? Que ali os grandes executivos dos Estados Unidos, muitos já fazem isso como uma prática, porque aqui não é muito disseminado, porque a gente tem aquela cultura, né, do cara que sai 30 dias de férias, esse aí não é tão bom quanto que, né, divide direto. em 15. Então, isso está sendo muito disseminado. As pessoas precisam arejar, as pessoas, né, os empregos vão ser diferentes no futuro, né, assim, as habilidades que a gente precisa ter para esse mercado que está vindo, que está mudando, já não é mais a mesma coisa que era 10 anos atrás, elas são completamente diferentes, né? E esse é um jeito muito bacana de adquirir essas habilidades, que elas não são práticas, elas são, né, são coisas que tu se transforma e que tu cria... São muito mais humanas. Muito mais humanas, né? exatamente. Eu acho que isso para liderar falou equipes. Muito bem. Essa questão de realmente a pessoa ter outras habilidades e características que são mais modernas, não aprende na escola necessariamente. Exatamente. Né? E eu estava comentando também contigo antes do timing de vocês muito bem pensado. Mas saiu com crianças pequenas, a louca. Mas na verdade não, vocês conseguiram ainda conciliar com de retornar para o início do primeiro ano, do fundamental. Né, da escola. A gente pensou nisso, a gente achou que seria importante a gente ter essa volta para o Gabriel começar o primeiro ano numa escola, né? Mas eu também acho que famílias que queiram fazer isso depois é um outro tipo de sabático, que pode fazer experiências em escolas maravilhosas, né? A gente conheceu em Bali a Green School, que é incrível, assim, que muita gente do mundo inteiro leva seus filhos para passar 6 meses lá. Sério? Sério, Por que ela é diferente? Porque ela é uma escola toda voltada para inovação, para o meio ambiente. É uma escola de uns canadenses que é em Bali. Então, assim, o sócio do Zuckerberg tá lá. Sabe, assim, pessoas bem, inovadoras, que querem, que são disruptivas, assim, colocaram seus filhos lá. E então, tem milhares de opções no mundo, que eu acho que não é só nessa faixa etária. Eu acredito que se uma família quer viajar com seu filho depois, onde ele está numa idade escolar, pode fazer uma experiência de ele ir para uma escola bacana, né, diferenciada, que dê uma outra visão de mundo, e o pai fazer um curso diferente, ou não fazer nada e tá ali acompanhando e tá, né, naquela conexão. Vocês já viram que o For on the Way é um projeto que tem muita informação para nos passar, né, Lê? Tomara, então, eu quero muito disseminar. Vem muita coisa bacana por aí. O For on the Way é 4 on the way. Em inglês aí, tem que, né... Exatamente, mas já fica a dica, eu já fiquei até de olho, já vou pegar o nome dessa escola aí. Ela poderia dar uma palestra e ensinar a gente a ter essa coragem de fazer essa mudança, né? Exatamente. Porque eu fiquei de novo, né, como ela se conecta com a minha área, e ela estava dizendo assim, olha, a gente tem que ter a coragem de sair, de mudar, porque as coisas vão mudando, o trabalho vai mudando. E quando você falou do trabalho, quando eu comecei a trabalhar com cães lá no interior do Rio Grande do Sul, em Horizontina, minha terra natal, meus pais ficaram preocupados comigo, com o meu futuro. O que esse louco vai fazer trabalhando com cachorro? Um dia meu pai chegou e perguntou pra mim, tu quer trabalhar com cachorro, mas tu vai comer o quê? Porque naquela época não se cuidava dos cães como se cuida hoje. E hoje eu olho 15 anos depois, 20 anos depois, e eu atendo o Brasil inteiro, eu atendo os Estados Unidos. E há 15, 20 anos atrás, o meu pai e minha mãe estavam preocupados se eu conseguiria sobreviver.
Roberto, tu sabe que isso aí é muito o que tu falou, desculpa, Letícia. Não, vai firme. Mas eu acho que é isso que eu imagino Eu vi muita gente fazendo isso e acho que aqui no Brasil vai começar a aumentar muito mais as pessoas quererem viver, porque hoje elas não querem... Eu acho que o futuro é não querer mais ter coisas, e sim experiências, porque a gente sabe que é isso que a gente leva, né? Então, assim, eu acho que ao invés de grandes coisas materiais, as experiências valem muito mais, né? E quando tu sente aquilo, quando tu vê que aquilo realmente faz uma diferença na tua vida, na vida dos teus, tu realmente acredita que isso seja o futuro, né? Então, eu acho que grandes experiências através de vivências diferenciadas vão começar a acontecer cada vez mais. E eu não vou, tipo, talvez daqui a 10 anos, ali, quando eu for falar que eu for fazer o nosso próximo sabático, as pessoas vão achar, ai, que legal, normal, eu também fiz, entendeu? E é isso que eu quero. Já vai ser uma coisa banal, tipo vai ter que até intercâmbio, inventar outra quando coisa. era na nossa época, né? Te lembra, assim, que, intercâmbio, né? Quando tu foi fazer com 16 anos, 15 anos, era uma coisa, nossa... E hoje já é tão disseminado e eu acho que é um comportamento. Olha, será? Vamos ver, aguardem daqui a 10 anos. Bom, a gente está finalizando o programa. Então, Roberto, eu quero só retomar aqui com o nosso público. A gente vai estar estreando no dia 18 de abril o quadro, tá? Que vai tratar desses cães fofos, alguns mais problemáticos que outros, alguns nem tanto, né? Vamos O que a gente pode esperar desse quadro? Olha, Ali, eu tenho a intenção de levar a psicologia canina ao maior número de pessoas possíveis. E já quero te agradecer de antemão por proporcionar esse espaço no teu programa, confiar no meu trabalho e espero que juntos a gente possa mudar a vida de muitas pessoas, assim como tu fez hoje trazendo a Letícia, a Letícia para mostrar a experiência dela. Então eu acho que quando a gente faz a energia girar, a gente se transforma e transforma as pessoas também. Então eu espero que vocês gostem do bloco, aproveitem as dicas e já vou deixar uma dica aqui pro pessoal em casa. Posso deixar? Olha aí, claro, a gente adora dicas. Beleza, então primeira dica que eu vou deixar para quem tem cão em casa e está com problema. Só ofereça as coisas quando ele estiver calmo. Enquanto ele não estiver calmo, não dê comida, não dê afeto. Criou a calma, o cachorro está relaxado, você oferece. Primeira dica aí antes de começar o nosso bloco aqui no Virou Moda. Bom, eu até começar o bloco já vou ter muita coisa para me preocupar, porque essa é uma dica difícil para mim, mas eu vou botá-la em prática, tá? E não esqueçam, a gente vai estar recebendo alguns cases, mandem vídeos, mandem a sua historinha, que o Roberto vai selecionar alguns para ele visitar e a gente mostrar aqui no programa. Olha que legal! Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi inspirador hoje em vários aspectos. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, começando mais uma semana cheia de energia. E agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo enorme, até amanhã. Olha só, olha como, viu?